Antes da gente começar, como todo mundo que faz vídeos, eu preciso falar também, né? Se você conhece alguém que quer estudar um pouco de teologia e tem interesse por esse assunto, compartilhe esse vídeo, curte aí, dá uma curtida aí reformada. Mas se você não gostou também, não tem problema. Coloca aí um dislike arminiano aí, sem problema. Muito bem, vamos começar? Eu quero começar essa série de aulas, de reflexões, de conversas sobre teologia com vocês, dando duas justificativas. A primeira é que, conversando com um discípulo, um ex-discípulo da Bahia, Cristiano, um abraço, Cristiano, a gente conversando sobre essa dificuldade que é gravar os vídeos e dar as aulas via online, e eu dizendo para ele que do meu desânimo, da minha dificuldade, porque a gente vê tanta coisa boa na internet, a gente vê tanta coisa profunda, bem produzida, com iluminação, com áudio perfeito, e ele me deu uma resposta assim, matadora. Eu quero agradecer o Cristiano por essa resposta. O Cristiano me disse assim: pastor, a indústria pornográfica para de produzir filmes pornográficos? Eu falei assim: não, eles continuam. E pastor, pornografia não é tudo igual, mais ou menos? Eu falei: é. Então ele me disse assim: por que eles continuam? Eu falei: porque fora o pecado eles querem ganhar dinheiro. O Cristiano me disse assim: pastor, se o reino das trevas não para, por que nós vamos parar? Eu tomei uma facada nesse dia e eu creio que foi Deus falando comigo, porque a gente é muito chato com iluminação, com som e tudo mais, e eu sei que pode ficar melhor, mas de alguma forma nós precisamos nos atrever, nos mover a talvez falar uma bobagem, falar uma heresia, mas compartilhar as coisas de Deus com os irmãos, porque o império das trevas não para. Se ele não para, por que nós vamos parar? Não é? Segunda justificativa: como nós temos que começar de algum lugar, eu quero começar com vocês através do livro de teologia. Não é o melhor, que também sou eu para julgar. O livro de teologia mais afetivo que eu tenho. Deixa eu mostrar aí para vocês. É o livro de teologia sistemática do Dr. Louis Berkhof. Por que ele é afetivo para mim? Primeiro, porque lá no ano de 98 foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida. Isso aí. Eu tinha por volta dos meus 19 anos, comprei esse livro numa ação interesseira. Eu comprei esse livro como o primeiro presente que eu dei à minha namorada, que depois se transformou noiva e agora é minha esposa, Patrícia, já há 20 anos. Então eu dei um presente para ela. A gente era muito pobre, muito humilde, e eu dei esse livro para ela assim: não, Patrícia, eu te dou um presente assim para você, sabe? Eu que queria o livro, mas comprei o livro e dei para ela, né? Então é um livro muito afetivo para mim, além disso, porque tem uma teologia reformada mais antiga. Então nós vamos começar o nosso estudo de teologia, porque temos que partir de algum lugar lendo o livro. Não lendo literalmente, mas conversando sobre algumas coisas que o autor nos traz. Agora, você pode estar pensando assim: nossa, você não vai inventar a roda? Presta atenção. As últimas pesquisas demonstram que boa parte da população tem uma dificuldade muito grande de ler e interpretar. Eu creio que transmitir as ideias de alguém que com certeza é muito melhor do que eu mesmo, e é claro, comentários meus, é muito mais proveitoso do que tentar inventar a roda
de alguém que está só começando como eu, que tem só 43 anos. O início da obra, do livro, começa sobre o capítulo sobre a existência de Deus. E o primeiro tópico é sobre o lugar da doutrina de Deus quando se estuda teologia. Então, o que nós precisamos entender? Que até o século XIX, até o início do século XIX, todas as teologias sistemáticas, todo o estudo sobre Deus começavam com a doutrina sobre Deus. Por quê? Porque, claro, nós temos que lembrar que a teologia é um discurso sobre Deus, ou ela espera ser uma fala, um discurso, um estudo sistemático, organizado sobre quem Deus é. E, sendo assim, nós devemos entender que a teologia devia começar pela doutrina de Deus. E para falar sobre isso, a gente precisa lembrar de duas pressuposições. O que é uma pressuposição? É uma ideia que sem ela a gente não constrói a próxima. Então, para escrever a frase, precisa da folha do caderno. Então, duas ideias pressupõem o estudo teológico. E a primeira delas é que Deus existe. Ou seja, se a pessoa não acredita que Deus existe, é impossível fazer teologia. É impossível entender teologia. É impossível acreditar nas definições teológicas se não existe a crença de que Deus existe. A segunda pressuposição é que, se em primeiro lugar ele existe, a segunda pressuposição é que ele se revelou através da sua Escritura. Se ele se revelou nas Escrituras, a gente sabe que por isso, então, é possível estudar a Deus. A gente vai até a Bíblia, a gente lê a Bíblia de forma reverente, leitura com oração, e a gente, a partir daí, a gente descobre que ele revelou a si mesmo e a sua criação. E sendo assim, é possível existir teologia. Mas como eu estava dizendo no início, até o início do século XIX, a doutrina sobre Deus era o início da teologia. Mas um teólogo mudou o método de se fazer teologia. E ele começou, entre outros, a dizer que a consciência religiosa era o ponto de partida. Ou seja, a religião, foi colocada como um objeto de estudo. E você sabe, o teólogo é Schleiermacher, que a partir do século XIX, com o racionalismo muito forte e depois a teologia liberal que vem junto, que a Bíblia foi desacreditada. A Bíblia foi colocada foi substituída, na verdade, como fonte da teologia. Lembra dos pressupostos que a gente acabou de falar? Se Deus existe e ele se revelou nas Escrituras, as Escrituras são fonte. Há uma segunda fonte, que é a obra da criação. Mas a revelação objetiva, proposicional de Deus está nas Escrituras. Mas como no século XIX a Escritura perdeu valor, perdeu autoridade, a gente descobre o quê? Que a partir do século XIX, essa autoridade que a Bíblia tinha para dizer sobre Deus, ela foi substituída pela experiência, pela consciência religiosa. Então, a compreensão humana, como diz aqui o Berkhoff, emocional, racional do ser humano, no pensamento religioso virou a base para se estudar teologia. A religião foi se tornando aos poucos o lugar, o objeto em que Deus é estudado. Agora, se Schleiermacher começou com essa ideia
de estudar o sentimento religioso, a consciência religiosa, ele não foi o único. Outros autores depois, porque é o resultado da teologia liberal, tiraram Deus do início, como ponto inicial, como método de partida, e começaram a colocar, por exemplo, a antropologia teológica em primeiro lugar. Outros, até com boa vontade, olharam nas Escrituras e viram que o centro das Escrituras é o reino de Deus. Outros, por exemplo, colocaram numa hipervalorização, uma supervalorização da segunda pessoa da Trindade, de Jesus, colocaram a cristologia. E assim foi. Agora, o Berkhof prefere, e a maioria dos teólogos reformados preferem começar pela doutrina sobre Deus. Por quê? Porque a doutrina sobre Deus abarca tanto a cristologia, tanto o reino de Deus e, obviamente, se teologia é uma conversa sobre Deus, se é um discurso sobre Deus, se é um estudo sobre Deus, nós vamos começar pelo homem. Por outra coisa, não tem muita lógica. Principalmente se acreditamos que a Bíblia é a fonte da revelação. Muito bem, precisamos passar agora para aquilo que é a prova bíblica da existência de Deus. Como eu disse antes, se Deus existe, é possível fazer teologia. Agora, se Deus não existe, teologia é o estudo de uma ilusão humana. Então, precisamos entender isso, que o Berkhof deixa bem claro aqui. Não existe sentido em falar sobre o conhecimento de Deus, se não se admite que Deus exista. Então, e aqui ele faz uma definição sobre a pessoa de Deus, e eu gostaria de ler ela. Então ele diz assim: há um ser pessoal, autoconsciente, autoexistente, que é a origem de todas as coisas e que transcende a criação inteira, mas, ao mesmo tempo, é imanente em cada parte da criação. Essa definição aqui a gente precisa destrinchar um pouco dela. Então, olha só. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, para o Berkhof, Deus é um ser. Ou seja, como dizia na teologia antiga, na filosofia, ele é um ente. Falar que Deus é um ser significa, na prática, dizer que ele não é uma força. Ele é uma entidade, ele é um ser. E como ser, ele tem algumas características pessoais. Em segundo lugar, ele é um ser pessoal. Se é pessoal, isso quer dizer que ele se relaciona. E como nós sabemos que Deus é a Trindade, ele inicialmente se relacionava entre si e depois com sua obra criada. Ele é autoconsciente. Ser autoconsciente significa que os atributos de memória, de pensamento racional, ou seja, ele tem conhecimento de si próprio, ele é autoconsciente, ele é autoexistente, significa que ele não foi criado, como a segunda pessoa da Trindade não foi criada, a terceira não foi criada. Lá, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai descobrir que a segunda pessoa da Trindade, ela não foi criada, é o Filho unigênito do Pai, ou seja, o Filho, ele é eterno, ele é coeterno junto com o Pai. E o Espírito Santo procede, é a procedência do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Então é um ser pessoal, autoconsciente, autoexistente, que é a origem de todas as coisas. Então nós precisamos entender que, apesar de qualquer concepção científica sobre como o mundo veio a existir, teologicamente os cristãos definem que Deus é a origem de todas as coisas. Qualquer forma, Big Bang, qualquer forma que você imaginar que o ser humano veio a existir,
a obra criada veio a existir, Deus é a origem de todas as coisas. E que Deus transcende a criação inteira. Então, há duas palavras talvez novas para você. Transcendência é estar acima, é estar separado. Como diz o Calbart, é ser o totalmente outro, o separado. Então Deus transcende a criação. Deus não é a criação. A árvore não é Deus. A criança não é Deus. Deus transcende, está acima. Há uma separação, é algo diferente da criação. Proteger a natureza é algo ótimo. Deus nos mandou cuidar do jardim do Éden. Mas quando fazemos isso, fazemos por ordem de Deus e não porque Deus é a natureza. Você entende? Então ele é transcendente, ele está acima. Mas além disso, ele é imanente em toda a parte da criação. Nos atributos de Deus nós vamos ver a característica de Deus, dele estar presente na criação, onde ele quiser. Onipotência, onisciência e, por último, a onipresença. Deus está presente na criação onde ele quiser estar, mas não significa que ele está em qualquer lugar de forma objetiva. Entende? Pela sua ciência, ele tem poder sobre tudo. Então, transcendentemente, se existe essa palavra, ele está fora. Mas porque ama o mundo e assim decidiu, ele também tem o poder de estar entranhado onde ele quer, na criação dele, em toda a parte da criação. Ok? É isso que nós temos para hoje. Deus te abençoe, grande abraço, fique com Deus.